Já tem me visto. Oi, boa tarde. Tudo bem? Vamos aguardar, vou pôr esse filtro, vamos ver. Tudo bem? Viram que eu tô de cenário novo? Viram que eu estou aqui? Oi, Vanessa. Tudo bem? Tá me ouvindo bem? Como que está? Então, vamos começar. Que bom. Que bom. Vamos lá. Então, tô aqui na Casa Terapia Integrativa, que agora a gente tem internet e aí eu fico mais tranquila para fazer a live aqui. E hoje a gente vai continuar, né, o Castelo Interior ou Moradas de Santa Teresa, e a gente adentra as quartas moradas. E aí eu tava querendo falar com vocês um pouquinho sobre a importância desse estudo. A gente sabe que não é só através do castelo interior, dessa vida de oração, que a gente alcança o autoconhecimento. Tem várias técnicas, várias abordagens que cada uma utiliza um método, uma metodologia própria para desenvolver o autoconhecimento. Mas a diferença que eu encontro nessa abordagem é que é uma forma de organizar, de fazer com que nós nos tornemos mais, que a vida fica mais organizada e é como se a gente tivesse uma força extra, uma graça extra para desenvolver as virtudes, para diminuir os vícios, as doenças espirituais e conseguir ter uma saúde espiritual. Então, por que eu sou encantada com Castelo Interior ou Moradas? Desde quando eu estava na faculdade, né? Quando eu fui fazer o meu TCC, e Jung fala muito de Santa Teresa d'Ávila e São João da Cruz. Em várias obras do Carl Gustav Jung, ele menciona São João da Cruz e Santa Teresa d'Ávila. Na época, eu frequentava a igreja protestante, não era católica, não conhecia nada da igreja católica. Tinha sido batizada, mas não tinha conhecimento algum. E eu li o Castelo Interior ou Moradas e encantei com a metodologia, com aquilo que Santa Teresa fala, né? Como que ela explica a nossa alma de uma forma tão clara. E é importante que a gente tenha esse conceito bem firmado do que é nossa alma, porque faz com que nós evoluímos mais, faz com que quando eu sei que minha alma é como um castelo e que esse castelo mora um Deus, mora um rei e que eu posso acessar esse rei, eu posso acessar Deus através da oração, através da minha introspecção, através de eu ir para dentro, através do meu autoconhecimento, através de eu silenciar o externo e ir para dentro, eu consigo acessar esse Deus. Então, assim, só da gente pensar, né,
pensar na maravilha que é conhecer a alma, essa imagem e semelhança de Deus, essa grandeza, essa amplitude que é a nossa vida interior, e que isso me leva a ter um relacionamento com Deus, isso já faz todo sentido. Então tem vários conceitos sobre o que é a alma, várias teorias sobre o que é a alma. Mas eu, gosto, tenho afinidade, tenho visto resultados interessantíssimos usando, dessa metodologia, desse método que Santa Teresa d'Ávila fala pra gente, principalmente aqui no Castelo Interior ou Moradas. O livro da vida, ela vai falar ela vai falar também da alma, o caminho da perfeição, mas aqui foi o último livro que ela escreveu, e ela escreveu para as irmãs que estavam com ela, ela era a madre superiora, e ela escreveu para deixar, no meio de muitas perseguições, no meio de um ambiente muito hostil na época, com os cristãos, e ela, até São João da Cruz, na época que ela começou a escrever, o Castelo Interior, ele estava preso. Então, assim, não foi um ambiente nada assim, tranquilo que ela escreveu. Então, ela tentou ser o mais claro e objetivo, usando a simbologia, as comparações do dia a dia que ela utiliza. E aí eu anotei aqui uma parte da primeira morada que fala o seguinte: se não procuramos conhecer a Deus, jamais acabaremos de nos conhecer a nós mesmas. Olhando-lhe a grandeza, percebemos nossa baixeza. Contemplando-lhe a pureza, vemos nossa sujeira. Considerando-lhe a humildade, conhecemos como estamos longe de ser humildes. Se não procurarmos conhecer a Deus, jamais conheceremos a nós mesmas. Efetivamente, sempre se devem considerar as coisas da alma com plenitude, amplidão e grandeza, sem receio de exagerar. Sua capacidade excede qualquer consideração humana. A nossa alma é de uma grandeza, de uma amplidão imensa. Esse castelo interior, com as moradas, não são a primeira morada, a segunda morada, a terceira, não, são as primeiras moradas, as segundas moradas, as terceiras moradas, e hoje a gente entra nas quartas moradas. Da mesma forma que nós não podemos contar quantas moradas tem no céu, quantas moradas, quantos aposentos existe na nossa alma, também não. Mas o que ela fala, que Santa Teresa nos aconselha não ponha limite para a capacidade, para a grandeza da sua alma. Não coloque a sua régua, o seu crivo para medir a alma, porque a nossa alma é de uma grandeza divina. E a capacidade da alma, e ela continua falando o seguinte: a capacidade da alma suplanta, excede, supera tudo que podemos considerar. A consciência e a estrutura da alma é de grande importância para quem reza. Isso ela fala na terceira morada. E nas primeiras moradas, nós falamos o quê? Que a porta do castelo é a oração. Que só se entra nesse castelo, só se entra na nossa alma através da oração.
através da interiorização, através de olhar para dentro, através de vir para dentro e fazer uma meditação. Oração e meditação são as portas, são a forma de adentrar nesse castelo. Então, se eu não faço uma meditação, se eu não silencio fora e vou para dentro para me conhecer, eu não consigo adentrar na minha alma, né? A minha alma exige essa interiorização para ser acessada. Entrar no castelo é se relacionar com Deus. A oração é uma forma que nós temos de nos relacionar com Deus. Então, quando nós rezamos, quando nós oramos, nós estamos com o principal objetivo de nos relacionar com Deus. Se não for esse o objetivo, são orações vazias, orações que não têm substância, né? Então, para entrar no castelo, precisa dessa oração. E a oração é essa busca desse trato, dessa amizade com Deus. A oração é um trato de amizade com Deus. É passar a porta e se relacionar de forma pessoal com Deus. Não é de forma que eu vou ficar repetindo orações de outras pessoas, né? É importante, muitas vezes, a gente rezar através dos salmos, rezar orações de grandes santos, é importante, sim, mas essa oração não é só uma oração vocal, é uma oração meditativa, é uma oração que eu vou para dentro, é uma oração que eu começo a me conhecer. E Santa Teresa vai falar que é impossível a gente nos conhecer sem chegar até Deus, porque no nosso interior está Deus. E Jung também dizia isso, que a alma, quanto mais ela vai se conhecendo, mais ela chega ao self, que é o si mesmo, e que na abordagem dele, na teoria dele, o self, o si mesmo, é o arquétipo de Cristo, é a semelhança com Cristo. E quanto mais nós vamos nos conhecendo, mais nós conseguimos, temos a graça de ter esse relacionamento com Deus e nos assemelhamos com Cristo que é um arquétipo, que é um padrão, que é uma forma de ser e estar no mundo. Orar é ultrapassar a porta do castelo e começar a se relacionar com Deus. Orar é entrar dentro de si mesmo. Então, assim, orar é entrar dentro de si mesmo. É esse silenciar e se perceber como que eu estou hoje, o que eu estou sentindo, por que eu estou pensando dessa forma, quais são os meus objetivos, quais são os meus sonhos. Será que eu realmente quero isso? Será realmente que eu quero fazer esse tipo de curso, de estudos? Ou é a vontade de um parente, de um pai, da mãe? Será que isso é o que minha alma está pedindo? Minha alma está querendo que eu vá para esse caminho? Essa é a direção, é ali que essa direção é a direção que eu sinto uma força extra, uma motivação extra, que eu sinto que eu não canso tanto em fazer. A nossa alma vai nos dando pistas de quando nós estamos no caminho que deve ser seguido, naquele caminho pessoal do trato com Deus, naquele caminho único, exclusivo nosso, que só nós vamos trilhar, só nós vamos executar essa determinada tarefa. E quando nós estamos nessa sintonia, nós não temos desânimo, nós temos cansaço, mas não desânimo,
porque a nossa alma vai se renovando dia após dia, porque é o que ela mais quer. Ela tá assim, nossa, é por aqui, vamos sim. Vai ter problema, vai ter dificuldade, vai ter várias questões que vão tentar nos tirar, né, nos afastar desse caminho único. Mas quando nós temos esse autoconhecimento de saber para onde que a nossa alma está nos levando, quer nos levar, para onde ela está olhando, nós conseguimos ter uma força, né, uma graça, que toda boa dádiva vem de Deus, né, é uma graça mesmo, uma graça extra para superar as dificuldades, né, para superar aquilo que vem nos desanimar. Eu até postei um vídeo ontem, sábado, que Deus, né, quando tira Adão e Eva do paraíso, fala que vai gerar com dor e vai colher com fruto com suor do rosto, dizendo para nós que não tem como não ter dificuldades, né? Não tem como não pagar um preço para tudo que a gente vai conquistando. Vamos lá, que aí eu vou falar um pouquinho mais sobre isso também. E quando a gente está desvinculados da nossa alma, quando nós estamos como fora desse castelo, e o que nos tira desse castelo é a falta de oração e o pecado. E aí Santa Teresa também, ainda nas terceiras moradas, ela vai falar que o pecado no castelo é como se a pessoa se desabitasse de si mesma. Ela não está dentro dela mesma. O pecado, o erro, as doenças espirituais nos tiram de nós mesmos. Faz com que a gente fique desabitados de nós mesmos. E se é a nossa alma que dá movimento, força, ação para o nosso corpo, se nós estamos desabitados dela, nós não temos força para ação. Nós não temos energia suficiente para executar absolutamente nada na vida. E aí a gente entra num processo de apatia e depressão total. Então, o pecado, o erro, essa falta de conexão com a nossa própria alma, faz com que a gente nos sintamos como desabitados, vazios, né? E faz com que a gente afaste do castelo, saia do castelo. E quanto mais a gente está fora do castelo, fora de nós mesmos, mais nós estamos desorganizados, mais nós estamos desorientados, porque nós não temos um norte, nós não temos uma direção a ser seguida. Então fica assim, várias possibilidades, mas sem energia para seguir nenhuma. Várias questões que por alguns momentos prendem a nossa atenção, mas nenhuma eu consigo agarrar, mas nenhuma eu consigo vir. Então, aqui Santa Teresa vai tá dizendo o que vários santos dizem. O pecado nos tira desse relacionamento com Deus e nos tira de nós mesmos. Que nós passamos a não ser senhores do nosso corpo e da nossa alma, mas é o pecado que passa a nos comandar, a nos direcionar. Nós não temos mais a liberdade que o amor nos dá, porque nós somos presos, nós viramos escravos do pecado.
E essa escravidão é o contrário do amor e a proposta de liberdade que Jesus Cristo veio trazer para nós. Essa proposta da gente ser livre, de entender que nós temos a escolha, e quanto mais nós vamos para dentro, quanto mais nós temos uma vida de oração, mais claro está as opções, as escolhas, as possibilidades e perspectivas que a vida nos traz. É como se Santa Teresa vai falar que a nossa alma é como se fosse um grande cristal. E quando a gente não está em nós mesmos, quando nós estamos separados de Deus, né, que é esse cristal que fica no centro do castelo, a potência de Deus não vai ter sido diminuída. Vamos imaginar então assim, Deus como um sol. E a gente é um cristal que está precisando da luz solar para ser iluminados. Só que a gente colocou um pano muito denso, escuro, sobre esse cristal, e a luz do sol, ela continua a brilhar. Deus continua o mesmo, distribuindo da sua bondade, das suas misericórdias, das suas bonâncias para todos. Só que nós estamos afastados, nós estamos cobertos, e essa luz não chega até nós. Essa luz não passa para chegar na nossa alma, porque a nossa alma está coberta de algo que não faz parte dela, mas que pelas nossas escolhas nós escolhemos nos vestir com ela, e isso impede com que a luz de Deus chegue até nós. Então, nesse trato, nessa vida de oração, a gente consegue ir tirando, né, principalmente nessas primeiras moradas, que são moradas de purificação, a gente vai tirando tudo aquilo, toda essa sujeira, essa roupagem de hábitos ruins que vão nos afastando, vão impedindo com que a luz de Deus chegue até nós. E aí, quanto mais a gente vai cultivando esse relacionamento com Deus através da oração, mais nós conseguimos ver essa sujeira, mais nós conseguimos nos limpar e mais nós conseguimos organizar a nossa vida. Porque quanto mais eu tenho essa luz de Deus sobre a minha alma, mais eu tenho força, mais eu tenho energia, mais eu tenho clareza de quem eu sou, de quem Deus é e de onde eu posso seguir. Agora pensa assim, se nós tivermos, quando nós éramos adolescentes, se nós tivéssemos esse relacionamento com Deus e soubesse bem claro qual a nossa vocação, aonde que a gente queria chegar, aonde que a gente deveria ser. Olha que poder que seria isso, né? Então, quando mais a gente tem esse poder da identidade, esse conhecimento da identidade, mais nós conseguimos ter obras, né? Fazer coisas que vão cada vez mais clarear e não ampliar, porque a nossa alma realmente já é de uma amplitude muito grande, mas mais a gente vai conhecer, né, as possibilidades de ser, porque a essência, né, teve uma live que a gente falou sobre isso, da diferença entre fazer e ser, né? A gente tem confundido a nossa identidade com fazer, e muitas vezes
a gente faz algo, mas esse fazer está descolado, total do nosso ser. É um fazer muito mais externo do que um fazer interno. E como a gente tem falado, a nossa força vem desse contato com a nossa alma. Ficou claro? Parece que tá meio confuso, parece que a pessoa aqui não tá muito assim, conseguindo passar aquilo que se propôs a passar. Namorada interior, onde a pessoa é pessoa e onde resgata a sua dignidade. E o resgatar a nossa dignidade de ser humano. Quanto mais nós estamos afastados da nossa essência, do nosso ser, menos dignidade nós temos. O autoconhecimento, saber que nós somos imagem e semelhança de Deus, nos traz uma dignidade que muda a nossa postura diante do sofrimento, diante das dificuldades, diante dos obstáculos. Fazer contato com a dignidade do ser faz com que nós consigamos fazer mais, fazer com mais ordem, fazer com mais energia. O foco não é o fazer, mas o ser, ele nos leva a fazer boas obras, nos leva a buscar essa limpeza, essa purificação, essa faxina interna de tirar essa sujeira, de tirar esses répteis, tirar esses animais peçonhentos que insistem em adentrar e querer tirar a nossa atenção. E na segunda morada, Santa Teresa vai falar que não desanima quando cair. Esse processo de limpar é sim muito difícil. Esse processo de purificação é extremamente... Esse processo de purificação, ele é doído mesmo. Porque muitas vezes nós corremos léguas de nós mesmos, corremos de não querer ver e a gente projeta no outro, projeta no outro aquilo que a gente não quer ver na gente. Então a gente consegue reconhecer o erro de todo mundo, menos o nosso. A gente consegue dar palpite e ver solução para a vida de todo mundo, menos para a nossa. É como se a vida do outro fosse sempre fácil, mas a nossa tá sempre difícil. Então, quando a gente consegue superar esses obstáculos, desse padrão de ficar olhando para fora, de ficar olhando para o externo e ir para o interno, ir para uma vida de oração, uma vida de contemplação, de meditação, de encontro com Deus, de saber que não, a vida não é só aqui, a vida tem coisa muito melhor, tem a transcendência é muito melhor. Nós somos peregrinos aqui nessa terra, nós estamos de passagem aqui na terra, não precisa ficar muito apegado com a matéria, porque isso vai passar. Caixão não tem gaveta. Então, não precisa preocupar tanto com as coisas materiais. Busque, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Aqui nas quartas moradas, são conhecidas como moradas de transição. As 3 primeiras são consideradas como purificação, e aqui, nas quartas, já entra na purificação, entra na transição. Quer dizer que eu já preciso, para adentrar nas quartas moradas, que são
as que mais ela fala que são grandes, são extensas, são largas, né? Quanto melhor foi a purificação, a limpeza, né? O tirar essa sujeira, o tirar o pecado mortal, né? Do meu dia a dia, já escolher ter uma vida virtuosa, já escolher ter Deus como centro, de ficar olhando para o centro, né? Para esse centro do castelo que é Deus, de ficar buscando esse relacionamento acima de qualquer coisa. Então, assim, eu já limpei aquilo que me tirava a atenção e eu já consigo, né, não pecar como pecava nas primeiras moradas. Eu já consigo organizar a minha vida melhor. A minha inteligência já começa a funcionar melhor. A minha memória já está melhor porque eu consigo me concentrar nas atividades. Isso faz toda a diferença. A nossa vida de oração nos deixa mais inteligentes, nos deixa com mais capacidade de memória. Parece, né? Difícil. Santa Hildegarda de Bingen dizia que a falta de memória está relacionada a uma vida que falta santidade. Que os santos tinham uma memória muito boa, porque eles tinham uma vida de santidade, eles não pecavam tanto. E que o pecado faz com que a gente tenha uma memória péssima. Por quê? Porque a gente não consegue concentrar. E a memória, ela está ligada à concentração, à imagem que eu consigo reter de um conteúdo. A memória é sempre uma imagem. Por isso que é importante a gente cuidar do nosso imaginário, de como que está o nosso imaginário. Porque quando nós precisamos da memória, a gente vai ativar uma imagem, né? Quando você lembra de algo, você não lembra do algo em si, você lembra das imagens desse acontecimento que ficou. Então, é como se fosse fotografias que vão ficando. A imagem, a memória, ela se usa das imagens. E para eu reter essa imagem, eu preciso ter uma concentração. Eu preciso saber refletir, meditar sobre um conteúdo, fazer com que aquele conteúdo crie uma imagem. Por isso que na Lexio Divina é aconselhado você imaginar, né? Você lê uma parte bíblica, um versículo bíblico. Jesus andou sobre as águas. É importante eu imaginar isso, né? E Pedro falou: Senhor, se for o Senhor, fala que eu vá com o Senhor. Vem, Pedro, vem andar. Então, assim, como seria? Que imagem que eu vou guardando sobre isso? Qual a imagem que eu trago na minha memória para lembrar desse versículo bíblico? Então, quando eu me coloco, quando eu guardo uma imagem, isso faz com que a minha memória seja ativada. E por que Santa Hildegarda fala que os santos têm melhor memória do que os pecadores, dos mundanos? Porque o santo, ele, através da oração, consegue refletir, trazer uma imagem para aquela oração. E Santa Teresa vai falar uma coisa muito importante, eu não sei em qual, eu acho que é na terceira, na segunda ou nas terceiras moradas, que ela vai falar assim: a oração e a reflexão não é qualquer coisa, eu preciso saber, né, eu ter consciência de quem que eu estou falando, quem fala, eu preciso ter consciência de quem fala e com quem fala. E o que se pede? Eu preciso ter consciência do que eu estou pedindo.
E eu preciso ter uma postura nessa questão da oração, de saber com quem que eu estou falando. É um trato de amizade, mas é um trato de amizade de respeito. É um trato de amizade que exige uma consideração, porque eu não estou falando com qualquer um, né? Eu estou falando com alguém, com Deus. Eu estou trazendo Deus. É essa minha intenção de fazer uma oração. Então, assim que eu já tenho isso em mente, que eu preciso ter esse cuidado, isso já gera em mim uma imagem. E é por isso que a gente tem trabalhado tanto sobre a importância de cuidar do seu imaginário. Se eu fico vendo só notícias ruins, só notícias de tragédia, só imagens ruins, o meu imaginário fica contaminado com aquelas imagens. Fica muito mais difícil eu trazer boas imagens quando eu preciso, numa situação que eu preciso de ter fé, de ter esperança. Se eu fico assistindo só televisão, só jornal, como que eu vou desenvolver a minha esperança com tanta imagem de tragédia, com tanta imagem negativa? Então, para que eu tenha boa memória, eu preciso ter bons conteúdos. Eu preciso ter uma inteligência que me leva a compreender e saber meditar sobre o que eu estou passando, o que eu estou lendo, o que eu estou vendo e reter aquilo que eu penso que é importante. É aquilo que eu sei que é importante para reter desse conteúdo. Então, por isso que Santa Hildegarda vai falar sobre isso, né? De que se a gente está com dificuldade de memória, opa, peraí. Se eu estou com dificuldade de memória, eu estou com dificuldade de orar também. Eu estou com dificuldade de fazer as orações e meditações. É um sinal, é um alerta que vem. Se eu estou com falta de memória, a minha inteligência tá meio embotada, tá meio confusa, tá meio desorientada. É como o exemplo que eu dei, né, do cristal coberto com pano e não conseguisse ver, né, a luz do sol. Quando a gente não está em contato com a luz de Deus, tendo esse relacionamento com Deus, a nossa alma se sente totalmente desorientada. A nossa alma se sente totalmente sem rumo. Porque aonde está a luz? Né? Os antigos, né, as bússolas e as estrelas é que diziam, para tal lado é norte, sul, leste, oeste. Né? Dependia da luz ou do sol ou das estrelas para saber a direção a seguir. E hoje nós não precisamos mais para saber o rumo. Nós temos um GPS, nós temos bússola, nós temos tudo. Só que a nossa alma continua precisando da luz de Deus para nos orientar. E quanto mais nós temos esse contato com Deus, mais inteligente a gente fica. Gente, se antes você já estava em dúvida, agora eu acho que esse caminho, assim, você não tem dúvida mais, né? É oração e o trato de amizade com Deus. Até mais inteligente a gente vai ficar, até com mais memória a gente fica com relacionamento com Deus. O que a gente quer mais, né? Nesse quarto grau, conforme explica Santa Teresa, a alma vive experiências de vida natural e experiência de vida sobrenatural. No quarto grau começa as experiências sobrenaturais. Não dá para eu ter experiências sobrenaturais com uma vida de pecado. Não dá para eu ter uma experiência sobrenatural com uma vida desorganizada, com muita sujeira, né?
ou seja, experiências adquiridas e experiências infusas. Por isso são conhecidas como moradas de transição. E para explicá-las daqui para frente, daqui para frente, nossa doutora pede auxílio do Espírito Santo, que o Espírito Santo nos auxilie. Fique, pois, assentado. A maior parte de todos esses sofrimentos e inquietações provém de não nos entendermos a nós mesmos. Na quarta morada ela vai falar: nós não entendendo, não nos conhecendo, nós ficamos realmente inquietos e com mais sofrimentos. Quando nós nos conhecemos, quando nós conhecemos a Deus, nós continuamos passando por situações problemáticas, mas o sofrimento é outro, que é o que Viktor Frankl vai falar na logoterapia, que é o sentido da vida. Quando eu tenho um sentido, quando eu tenho um porquê, eu encontro um como melhor, né? Quando eu tenho um sentido para minha vida, quando eu sei que esse é o caminho a ser seguido, que eu tenho convicção de que é isso que a minha alma quer e está me levando, eu tenho força suficiente para passar de uma forma mais tranquila com os sofrimentos e as questões que acontecem com a gente. Confesso, vejo tantos segredos em nós mesmos que muitas vezes fico espantada. E quantos outros devem existir? Que ela começa a esse processo de autoconhecimento. Nas quartas moradas, ela fala: nossa, eu vejo tantos segredos, tantas coisas em nós mesmos, tantas coisas que nós deixamos escondidos e tantas coisas que tem em nós de segredos preciosos que nós somos, que nós já somos, né? E que a gente não se dá conta, que ela fica, Santa Teresa fala, né? Que ela fica espantada. Ela fica espantada. E é o que a gente falou, né? O ser humano é o tornar-se o ser. É o tornar-se. Nós já somos, mas nós precisamos, através do livre-arbítrio, das nossas escolhas, nos tornarmos cada vez mais nós mesmos. Nos tornarmos cada vez mais a essência do nosso ser. E isso depende das nossas escolhas. Nós já somos isso, né? No batismo nós já recebemos as virtudes, né? Nós já recebemos a graça. Então, assim, já tem essa potência em nós. Nós precisamos adentrar para conhecer essa potência e para conhecer, eu tenho inteligência suficiente para lidar com isso aqui de uma forma produtiva, de uma forma que seja organizada, e eu consigo lidar, né, com os intempéries da vida de uma forma equilibrada. Isso já está ao nosso dispor. Que Deus não mudou, ele já deu e ele continua dali. Jesus Cristo na cruz falou: tudo está consumado. Ele já venceu, ele já ganhou, a batalha já está ganha, ele já venceu, né? Cabe a nós esse nosso conhecimento de nós mesmos e de Deus para nos tornarmos vencedores também com Cristo. Mas, do mesmo jeito que ele precisou ir para a cruz, nós também precisamos. E ir para a cruz em que sentido? Crucificar o nosso ego, o nosso orgulho, a nossa obstinação, a nossa tendência para pecar, a nossa tendência de inveja, de querer o prazer imediato e não a disciplina, a perseverança.
todas essas questões. E guardem esse importante aviso: quando o Senhor lhes der coisas mais altas, não as deixe de lado para acabar a meditação de costume. Aqui ela vai falar o seguinte, que nas quartas moradas, Deus começa a dar coisas mais profundas. Então, você está numa oração, eu quero rezar o Santo Terço. Eu estou rezando o Santo Terço e, de repente, me vem um êxtase. Algo assim que, claramente, Deus está me levando para uma meditação mais profunda. E eu falo, não posso agora, porque eu preciso terminar de rezar esse terço. Então, ele está falando, não faça isso. A Santa Teresa está falando, não faça isso. Se deixa ir nesse mover, nesse fluxo que sua alma vai começar a te levar. E por isso, gente, que a gente precisa do autoconhecimento também. Sabe por quê? Porque senão dá muito medo. É muito inseguro. Se a gente não se conhece o mínimo, a gente não enfrenta, não vai para águas mais profundas. A gente precisa ter fôlego para ir para águas mais profundas. A gente precisa ter capacidade de digerir uma comida mais sólida e deixar o leitinho, né? Deixar a papinha. Então, para crescer, precisa dessa disponibilidade. E através do autoconhecimento, eu consigo ter essa força, essa coragem de enfrentar. Falar, nossa, peraí, não, eu sei que eu não estou sozinha, eu consigo ir mais profundo, eu consigo digerir um alimento mais sólido, eu consigo dar um passo a mais nesse meu interior, nesse castelo, nesses cômodos que são totalmente desconhecidos para mim, mas eu sei que tem um centro, eu sei que no centro tem um rei, eu sei que no centro tem Deus que tem acesso a todos esses cômodos. Eu não estou sozinha. E essa questão de sentir desamparada só é algo que nos dá muito medo quando nós não temos um autoconhecimento. Nos dá muito receio de fazer as coisas, né? De empreender algo, de fazer algo. Não, eu não vou, eu fico com medo, é isso, aquilo, eu tenho medo, não sei o quê. Pera, sua alma está falando. Você já sentiu, Deus já pôs no seu coração que é aquilo, que Ele está comigo. Eu vou ter medo de quê? De errar? O erro pode ser um caminho para o acerto. De fazer algo que Deus não quer. É pecado isso que eu vou fazer? Aí nós temos os crivos. Isso é pecado? Eu estou pecando dos 10 mandamentos? Eu estou deixando de amar a Deus sobre todas as coisas? Eu estou deixando de servir ao próximo nessa ação? Não, tá tudo tranquilo. É isso, então. Precisa só coragem? Então vamos, né? A gente enfrenta. Então, essa a beleza do autoconhecimento. Sabe? Porque a gente percebe que a gente não está só. Hora nenhuma nós estamos só. Nós temos uma nuvem de testemunha. Paulo fala isso, parece que é em Tessalonicenses, eu não sei, que tem uma nuvem de testemunhas torcendo por nós. Falando, vai dar certo. Fora os anjos e tudo mais, né? A espiritualidade, todas, né? Torcendo para que a gente entre nessa jornada de herói, né? De nos tornarmos Cristo, nos apossar do self, nos apossar do si mesmo, né? Já não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Esse poder de ressurreição que o arquétipo de Cristo traz para nós, né? Que situação da nossa vida que está morta e que é importante que a gente ressuscite. Então, indo para a cruz a gente consegue ressuscitar. Indo para a cruz a gente consegue lidar com essas situações que aparentemente estão mortas. Mas é esse o poder, né, do autoconhecimento que Santa Teresa propõe para nós no Castelo Interior ou Moradas. E nas quartas moradas ela já começa a falar assim, vocês não têm noção do que é um gosto e um contentamento que Deus vai trazendo na nossa vida.
Vocês não têm noção do que é quando Deus fala com a nossa alma, quando você tem uma conversa íntima com Deus, o que isso é uma potência na sua alma. Aí Santa Teresa vai falar isso pra gente, assim, de para tudo que você está fazendo, prioriza esse contato, esse trato de amizade com Deus, essa vida de oração disciplinada, organizada, porque Deus tem, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais passou na cabeça de qualquer ser humano as maravilhas que Deus tem para nós, né? Nada. A nossa mente é totalmente incapaz de entender, de aprender Deus na grandeza que Ele tem. Santa Teresa, quando Deus começou a dar os movimentos, assim, as consolações, os gostos para ela não queria fazer outra coisa a não ser ficar na vida contemplativa. E aí Deus foi mostrando para ela que não, que Ele estava no meio das panelas também. Que independente da ação dela, Ele estava presente em todo e qualquer momento. Ai, gente, é lindo, né? Fala sério. É lindo, 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 lindo. Né? É bom demais imaginar que na nossa alma tem um Deus maravilhoso, bondoso, amoroso, que mora em nós, que tem acesso em nós, que basta a gente ter essa introspecção, esse ir para dentro, essa interiorização de fazer essa oração, de fazer esse contato com Ele. Que a gente tem um telefone, assim, um número de celular único e exclusivo com Ele, na nossa alma. A gente tem uma ligação, assim, era Batman, né, que tinha um telefone vermelho, né, que ligava da polícia para ele, né, num telefone assim. A gente tem, nossa, sou antiga, né, a gente tem um telefone assim, com Deus, direto, não passa nem por secretária. A gente fala com Ele direto. Só que eu preciso descobrir aonde que tá esse número e essa linha. Que às vezes eu vou falar com secretários mesmo. Às vezes eu vou falar com as outras pessoas que já têm essa ligação com Ele. Mas, né? Mas quando a gente descobre esse número que fala direto com Ele, que é a nossa oração, a nossa vida de oração, nossa, maravilhoso. Vamos juntas? Vamos buscar isso? Eu também tô nessa. Não sei qual moradas que eu tô, não. Mas uma coisa eu tenho certeza que minha alma pede constantemente de oração. É rezar, assim, é o tempo todo. Ai, Senhor, acordou, o que o Senhor tem para nós hoje? Senhor, não deixa eu perder 1 centímetro do rumo, do prumo, do que o Senhor quer para mim. Vai, me direciona. Ai, Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, me auxilia a fazer a vontade de Deus, me auxilia a estar na vontade de Deus. Gente, então, as quartas moradas a gente vai fazer mais de uma live, tá? Porque elas têm mais coisas. E como eu vou viajar em setembro, eu vou... Na semana que vem a gente vai fazer de novo, tá? Eu tava fazendo as lives só de 15 em 15 dias, mas agora essa semana, esse mês, esse restinho de mês, até na primeira semana de setembro, a gente vai fazer todas as semanas. Um beijo. Gostaram aqui é o consultório? Gostaram do visual novo? Depois eu vou para o outro lado ali também, que tem uma parede bem legal. Qualquer dúvida?
Vocês sabiam que eu tô com uma proposta, assim, que se você tiver interesse de fazer terapia, de conhecer o meu trabalho, a gente pode agendar 30 minutos de uma sessão online para eu te explicar um pouco do meu trabalho e eu entender um pouco a sua necessidade? Então, se tiver precisando, conta comigo e vamos juntas, né? Nós estamos aqui só com mulheres, vamos juntas adentrar cada vez mais nesse castelo. Um beijo.